Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre carros, né? Eu sei que é um pouco polêmico, carro tem um lado emocional, mas eu vou me atentar muito ao lado técnico, tá? E aí é o seguinte, a indústria, ela tenta te vender um negócio que muitas vezes não é verdade. Então, por exemplo, até eu fiz um shorts falando que o Fastback Abarth não é um carro esportivo. E não é, galera, não é. É uma carroceria que não é um carro esportivo, o motor não é um motor esportivo, o freio não é um freio esportivo, a suspensão não é uma suspensão esportiva, é um carro que eles colocaram um botãozinho ali, um botão vermelho e um ronquinho, não tem mais nada. Isso não é ser um carro esportivo, não é. O carro esportivo ele tem que ter um motor muito potente, óbvio, ele tem que ter uma suspensão de carro esportivo, uma suspensão, por exemplo, multilink, ele tem que ter um freio a disco nas 4 rodas, como todos os carros esportivos, e uma carroceria de carro esportivo, né? Então a Fiat vai lá, coloca um adesivo da Abarth, lembrando que a Abarth é uma divisão da Fiat de carros preparados, tá? A Abarth Internacional, se você entrar no site da Abarth Internacional, não existe esses carros nacionais feitos aqui no Brasil. Então lá na Europa não vende esses carros, tá? Então é um Abarth brasileiro, Tupiniquim. É um Abarth desenvolvido aqui e fabricado aqui para América Latina. Tem uma outra diferença, galera. Se vocês pegarem carro europeu, um carro que vende na Europa e um carro que vende nos Estados Unidos, são carros mais refinados, né? Claro, é um país que tem mais dinheiro, não dá para comparar com o Brasil, óbvio, mas são carros sofisticados, né? Os carros brasileiros, a grande maioria que é fabricada no Brasil e comercializada no Brasil e projetada no Brasil, são carros de projeto mais pobre, projeto mais simples. Então, por exemplo, você pega o Duster. Duster é Renault, mas é origem Dacia, que vende no leste europeu, países simples. Você pega o HB20, não existe nos Estados Unidos nem Europa, não existe. Gol, não existe nos Estados Unidos nem Europa. Pulse, não existe. E por aí vai, são vários carros que são feitos para cá, né? Então, por exemplo, você pega um freio a tambor, é um freio inferior ao freio a disco. É indiscutível isso, tá? Não tem nem o que falar, mas é igual. Não, a indústria fala isso pra você, mas é mentira, cara. Se é igual, por que eles não põem o freio a disco? Agora, a única vantagem do freio a tambor é uma pastilha e um disco a menos, né? Ele dá realmente menos manutenção, mas é inferior. Você tem um carro que freia menos. Suspensão barra de torção. O que é uma suspensão barra de torção? É uma barra que liga as rodas traseiras. Então, se uma roda passa num buraco, chacoalha a outra também. O que é o multilink, que é muito melhor, né? Que é mais caro. E aí a indústria fala que é pior porque o Brasil é um país cheio de buraco, então a outra é melhor. Mentira, mentira. Eu tive anos carro multilink. Civic, por exemplo, é um carro que já há muitos anos, muitas gerações, tem o multilink e nunca tive problema nenhum. O que é o multilink? É uma suspensão para roda traseira, né, de um lado, e outra suspensão separado para outra roda traseira. Então, se uma roda cai no buraco, a outra nem se mexe. Elas não são unidas. É uma suspensão mais detalhada, uma suspensão mais sofisticada e, obviamente, mais caro. Mas a indústria te vende que é uma suspensão pior para o Brasil. Não é, galera, não é. Estão te vendendo errado. E aí, o que está acontecendo? Hoje eles estão fazendo o carro animal, multimídia, cheio de tela, conectividade, mas e o chassi do carro? E o projeto do carro? E o motor do carro? Né? Como que é esse comportamento? É um carro que foi feito para andar numa autobahn alemã a 200 por hora? Não. É um carro que passou no crash test. Quantas estrelas tem no crash test? Entendeu? Então tem que ver isso, galera. É um carro estruturalmente, usar o aço para aguentar essas colunas aqui, ó, essa coluna aqui, se bate, ela aguenta, né? Então, qual que é a minha sugestão? Eu sei que tem a realidade do país, a realidade financeira do país, é um país de terceiro mundo, óbvio, mas qual que é a minha recomendação? Eu, Piero, prefiro pegar um carro usado, tá, de alguns anos, porém
carro que vende no mercado ou americano ou europeu, que eu sei que é carro sofisticado, do que um carro zero nacional, projetado aqui. Vou dar um outro exemplo, Jeep Commander, tá? Eu tenho um carro de 7 lugares, esse carro é de 7 lugares. Então na época eu fui ver o Commander, o Jeep Commander. Galera, o Jeep Commander é um carro feito no Brasil e projetado no Brasil. Vende nos Estados Unidos? Não. Lá eles têm Grand Cherokee, por exemplo, que é um carro animal, é outro patamar de carro. Vende na Europa? Também não. Ah, mas ele é bem acabado, muito bem acabado. O Commander é animal, você entra dentro do carro, é animal, muito melhor que esse meu, inclusive. Mas ele não foi um carro, foi feito para andar no Autobahn, por exemplo. Ele é ruim de chão, é ruim. Eu andei no Black Hawk, pô, motorzinho até que é legal, mas o chassi não é legal, o comportamento dele em alta velocidade não é legal. Então é um carro que não é sofisticado. Vou dar um outro exemplo. A Rampage, Rampage, não existe nos Estados Unidos, tá? Ela é derivada da Fiat Toro, ok, é a mesma plataforma, mas não existe nos Estados Unidos, tá? Ah, mas ele é animal, bem acabado, ok, mas e a suspensão, o projeto, o chassi, tá? Só pra você ter uma ideia, eu tenho um amigo que trabalha na Ram, em Detroit, e aí enviaram duas Rams Rampage feitas e projetadas no Brasil para lá, pro americano, pra Ram americana, analisar o carro para ver se valeria a pena vender no mercado americano. Por quê? Porque no mercado americano a Maverick, né, a Ford Maverick até que tem uma boa saída. Então eles queriam uma concorrente para Ford Maverick. Os caras deram risada. Esse amigo me contou, ele falou assim: Piero, não tem condições, cara. Os caras olharam aqui o carro, pô, bem acabado, legal, mas nunca o americano vai aceitar esse carro, porque é um carro estruturalmente que veio de um projeto inferior, que é a Toro. Não é uma Ram, não tem o DNA de uma Ram, igual, por exemplo, uma 1500, uma 3200, né? Isso é um DNA americano, é uma Ram vendida nos Estados Unidos e feita por lá, né? Fabricada, não sei, fabricada talvez no México. Mas agora a Rampage é nacional, fabricada no Brasil e projetada no Brasil, tá? Outro exemplo, na América Latina vende a Ram 800, se eu não me engano, que nada mais é que uma estrada. Eles pegaram a estrada, estradinha Fiat Strada, colocaram o logo da Ram, logo no motor da Ram e vendem na América Latina como Ram 800, se eu não me engano, 700, 800, né? Só dá uma pesquisada aí. Nunca isso vai ser vendido nos Estados Unidos, tá? O americano não aceita isso. Eles são mais sofisticados, eles têm dinheiro, ok, outra é a realidade, mas estou dando só um exemplo. Então, às vezes, você compra um carro novo, que você acha que é um puta carrão, aí você não viu o crash test. Olha aí, crash test carro X, dá uma olhada quantas estrelas ele tem, o quanto esse carro é seguro. Ah, mas tem tela multimídia, tem botãozinho vermelho. Galera, isso não define o carro. É legal tela multimídia, eu adoro, um monte de flufluzinho eletrônico, eu adoro, mas não define. E outra coisa que eu falo de carro chinês, por exemplo, carro chinês, os caras entenderam que o acabamento chama atenção. Você entra num carro chinês e fala assim: caraca, que carro bem acabado. E a suspensão desse carro? E o motor, se for um híbrido, por exemplo, que motor a combustão que é? Né? É um motor que você conhece? Esse carro chinês, seja lá qual for a marca, vende nos Estados Unidos? Vende na Europa? O europeu aceita esse carro chinês? Né? Como que é o mercado lá? Então, para pensar um pouquinho, né? Não é a tela que define o carro, não é o acabamento que define o carro, é a estrutura do carro, é o chassi do carro, é o mercado onde esse carro vai ser vendido, entendeu? Então é isso, é a dica que eu dou para vocês. Fica ligado. Eu tô falando tecnicamente do carro. Eu sei que o carro tem a beleza, tem a emoção, tem a grana, óbvio. Às vezes você tem um carrinho mais antigo. Vou dar até o exemplo. Você pega um Vectra antigo, é um projeto Opel, é um projeto europeu. Animal o carro, animal. Você pega, por exemplo, a Zafira. A Zafira é um projeto Opel, a Chevrolet Zafira. Animal o carro, animal. Aí depois lançaram a Spin. A Spin, por exemplo, você pega o banco de trás, a terceira fileira, amarra com uma cordinha. A Spin, a Zafira não. O banco entrava, ficava debaixo do chassi, aí ficava um plano. Então você vê que o projeto, apesar da Spin ser mais nova que a Zafira, era um projeto europeu, era um projeto Opel. Era outro carro. Você pega um Astra também, é um projeto europeu.
né? Os carros de hoje estão muito separados, então os carros que vendem no Brasil normalmente não vendem na Europa e não vendem nos Estados Unidos, né? Então são carros muito inferior de projeto, não de telinha, de multimídia, esquece isso, tá? Então a dica que eu dou, entra na internet, pesquisa crash test. Ah, o Jeep Commander é bonito, tá? Jeep Commander crash test. E olha quantas estrelas eles têm. Quantas estrelas ele tem, tá? Então fica a dica aí, pessoal. Eu, Piero, particularmente não gosto de carro do grupo Stellantis, porque é Jeep, infelizmente a Peugeot era um carro que eu gostava, era um projeto super sofisticado, um projeto que era feito lá fora. Eu nunca tive problema com o carro, adorava o carro. Aí agora a Fiat comprou, coitado, não tem nem alinhamento já, até o porta-luva não é alinhado, é todo de plástico. Meu, acabaram com a Peugeot, acabaram com a Citroën também, que era um carro sofisticado. Enfim, eu particularmente não gosto da Stellantis, que é Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Chrysler e Ram, né, que são vendidos aqui no Brasil. Tem até mais marcas, por exemplo a Maserati, que não vende aqui, que é do grupo Stellantis também, entre outras, né, tem muitas marcas. Mas eu particularmente não gosto, porque é uma cultura de economia, né? Eu já tive carro Fiat, e eu vou te falar, cara, eles não queriam dar garantia de nada. O carro era horrível, quebrava. Eu tive um Linea que só deu problema de economia, era fio, que eles economiam na qualidade tinha economia na qualidade do fio, era amortecedor que quebrava no meio também, porque eles pegavam qualidade inferior e eles não queriam dar garantia de nada, nunca, tá? Então, eu particularmente não gosto, tá? Ah, mas Volkswagen também economiza, pra cacete, Volkswagen é plástico puro, entendeu? Mas, enfim, por exemplo, o Tera, vou falar de outra marca pra vocês não acharem que eu tô contra a Fiat somente. Você pega o Volkswagen Tera, é um carro de plástico projetado e fabricado no Brasil. Hoje, esse carro só é vendido no Brasil, mas ele vai ser vendido na América Latina. Nunca o europeu ou o americano vai comprar um carro desse. Nunca. Não vai. O cara não aceita esse tipo de carro, entendeu? Não é pelo tamanho, não. Eu tô falando de projeto, galera. Projeto. Até porque o Jeep Commander, por exemplo, é um carro grande. O americano adora carro grande. Por que não vende lá? Lá vende a Grand Cherokee. Entendeu? Então tô falando de projeto, galera, nem do tamanho de carro. Então é isso. Fica ligado, minha dica que eu dou, carro eu sei que é emocional, você pode achar que o carro é lindo, eu posso achar que é feio, e você vai lá e compra, ok, tá tudo certo. Mas tecnicamente, eu recomendo vocês pesquisarem se esse carro é vendido nos Estados Unidos ou Europa, e onde foi projetado, fabricado, ok, né? Normalmente esses carros são fabricados, quando é vendido nos Estados Unidos é fabricado no México, e alguns carros vêm pro Brasil fabricado no México, né? Mas a dica que eu dou vende lá, Estados Unidos e Europa? Não vende? Então eu já acenderia um sinalzinho de alerta aí, tá bom? Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado. Tem alguma dúvida, coloque aqui no comentário. E é isso, tá bom? Valeu, pessoal, abraço, tchau, tchau.